O mais legal da Brush é que a gente consegue baixar da internet, instalar outras pontas de pincel, como se fosse uma ponteira mesmo, que a gente vai lá e muda para outra, e agora com um clique, com pequenas ações, você consegue fazer uma arte bonita, um efeito bonito numa imagem. Então vamos ver como baixar e instalar Brush. Continuando então nossos trabalhos com a ferramenta Brush, gostaria de lembrar alguns atalhos que a gente pode utilizar no cotidiano. Lembrando que uma vez que você escolhe cores aqui na cor primária e secundária, né, cor de foreground e background aqui do Photoshop, se eu quiser resetar, eu aperto a letra D no teclado, reseta para o padrão do programa. Se eu quiser escolher o tipo de pincel, tamanho e dureza, eu posso escolher aqui, ou dar um botão direito aqui na folha em branco, e abre também o mesmo painel. E para aumentar e diminuir o tamanho do pincel, tem uma forma também mais fácil, que é o abre e fecha colchetes, do ladinho da tecla Enter ali no teclado, e você consegue aumentar e diminuir o tamanho da ponta, ok? Nessa barra aqui, a gente tem ainda como abrir o painel Brush, que a gente vai falar mais tarde, como alterar o modo de mistura do desenho que eu estou fazendo, e não o Blend Mode da camada que a gente conversou, mas vai fazer a mesma ideia, só que daí direto na ferramenta. Opacidade, pressão, que é mais usado na mesa digitalizadora, que leva em conta a pressão que você está fazendo no clique. Fluxo, também vai fazer um tipo de transparência, mas é o fluxo, como se fosse quanta tinta está soltando aqui no pincel. E algumas outras configurações aqui, efeitos de criação e pressão no tamanho. Bom, tendo entendido isso, vamos ver o que a gente pode fazer para ir além na ferramenta pincel. Eu havia dito na aula anterior que a gente tem vários tipos de brush dentro do próprio Photoshop aqui que a gente pode chamar, mas uma coisa que é bem legal na brush é que a gente pode chamar coisas da internet. A gente pode baixar e instalar pontas de pincel. Eu vou abrir aqui o navegador, vou digitar no Google brushes para Photoshop. Tem resultado pra caramba. Os mais famosos é esse My Photoshop Brushes, esse Brute aqui também. Vou clicar nesse aqui, por exemplo. Na verdade, ele é um site completo. A gente também vai encontrar aqui patterns, que eu já havia conversado com vocês, estilos, gradientes, shapes, que a gente vai começar a conversar mais pra frente. Então, tem bastante coisa que dá para baixar e instalar no nosso Photoshop, que dá para baixar desse site aqui. Tá? Eu vou vir aqui em Brushes. A gente tem aqui algumas categorias que a gente pode escolher. Por exemplo, uma mais famosa, Abstract. Efeito abstrato são aqueles efeitos que você está acostumado a ver, às vezes em até tutoriais de Photoshop por aí, que faz um efeito bem forte, bem diferente nas imagens, de riscos de energia, manchas, essas coisas assim. Fica bonito e é fácil de fazer quando a gente utiliza pincéis, utiliza brushes. Eu particularmente já fiz vários trabalhos, já ganhei bastante dinheiro com isso, instalando brushes e daí utilizando pontas de pincel pré-prontas, o trabalho fica bem mais interessante. Quer ver? Eu vou baixar uma aqui, vou baixar essa aqui, por exemplo. Quando você clica em uma, aqui embaixo ele te mostra as pontas de pincel que vem, se você fazer o download dessa. Aqui ele te fala também o tamanho do arquivo, quantos downloads já foram feitos. Em alguns casos aparece também a versão que ele vai dar certo, mas na maioria das versões sempre funciona. Vou dar aqui um download. A gente tem aqui outras categorias também, como você pode observar: humano, natureza, ornamentos, splatter, que é aqueles splashes, né, que fica legal também, texturas, vintage. Então, assim, aquelas marcas de café, por exemplo, ou splash de tinta, animais, folhas, vários elementos assim, você não precisa criar na mão, você pode baixar uma brush e utilizá-la. Então eu baixei aqui, vou pegar o arquivo zipado, que é esse aqui, botão direito, extrair aqui, extract here. O arquivo que me interessa é esse aqui, que tem essa extensão .abr, é isso que eu vou instalar. Aí eu vou lá no meu Photoshop, vou vir como se eu estivesse escolhendo uma ponta de pincel, vou vir nessa engrenagemzinha aqui do canto e vou escolher carregar pincéis, load brushes. Aí aqui na esquerda eu venho em downloads, por exemplo, e ele está aqui. Carregar.
Beleza, a brush já está aqui automaticamente. Vou pegar essa aqui, por exemplo. Olha que legal, bonitona. Vou escolher uma cor. E clique, tá aí. Então, se eu quiser fazer isso numa foto também, por exemplo, ó, clique, tá lá. Então, fácil, tranquilo de usar, tranquilo de trabalhar, e fica um efeito legal, um efeito interessante. Lembrando, se você der o Ctrl Alt Shift N antes de dar esse clique, eu vou diminuir a ponta do pincel com o abre e fecha colchete aqui. Olha lá. Se eu der o clique agora, eu posso transformá-la com o Ctrl T, girá-la, redimensioná-la, adicionar efeitos daqueles que a gente conversou, dando 2 cliques aqui, o Layer Style, né? Posso colocar brilho, contraste, posso adicionar os efeitos e fica daí um resultado final bem interessante. Então assim a gente pode baixar e instalar brushes e utilizar de uma forma bem dinâmica e bem bacana de trabalhar nas nossas imagens.